pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje vocês terão uma receita, na verdade uma aula, né, muito especial, que é utilizando morangos frescos no recheio do bolo. Então, uma coisa que muita gente tem dúvida, né, amor? Isso. E aí muita gente pergunta e hoje eu vou trazer pra vocês muita coisa legal, que é como usar os morangos frescos no bolo, ok? Então, se você gostar desse vídeo, por gentileza, dá seu joinha, clique no gostei. Se não é inscrito no canal, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Se inscreva, ative o sininho de notificações e clique em todas. Assim, toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube te avisa, você não perde nada do nosso canal, tá bom? Então, vamos para a nossa montagem do nosso bolo. Nós já temos uma aula de montagem de bolos, né, amor? Aqui no canal, montagem, prensagem. Tá na playlist. Isso mesmo, tá na playlist. Só que esse é um pouquinho diferente, porque muita gente fica receoso de usar o morango fresco no bolo. Então aqui a gente vai ensinar especialmente com esse recheio para dar umas dicas pra vocês, ok? Então aqui eu tenho um rolo de plástico. Eu compro esse rolo aqui, eu vou tirar um pra colocar aqui na minha assadeira pra eu poder montar meu bolo. Aqui eu tenho 2 discos de bolo. Nós já ensinamos também, né, amor, essa receita. Quem não tiver, não tenha visto ainda, pode ir lá ver. O Luciano deixar o link aí. Essa receita tá bombando lá no YouTube. Muito, né, amor? O pessoal tá amando esse bolo, essa massa. E é um presente meu pros seguidores, né? Então corre lá e veja se você não viu ainda. Eu assei esse bolo ontem e deixei de ontem pra hoje na geladeira. Então assim que ele assou e esfriou, eu enrolei no plástico filme e deixei na geladeira de ontem pra hoje. Então ele tá geladinho, fica mais fácil de gente cortar. Num vídeo de montagem, no outro, eu cortei com a faca. Hoje eu vou cortar com esse nivelador pra vocês verem também como que é usando o nivelador, que é muito fácil. Então aqui a gente tem essa partezinha, que é onde você vai nivelar a altura que você quer. Então aqui, por exemplo, olha, já tá mais ou menos no meio, tá vendo? Já tá no meio do meu bolo. Já deixo no jeito pra partir no meio. Então aqui agora, não tá no meio, né, amor? Tá quase no meio. Vou subir mais um pouquinho. Então aqui, olha, pra subir, você vem de um lado, sobe, aí você conta quantos tem e faz a mesma coisa do outro lado. Então aqui você sobe do outro lado também. Então aqui, olha, eu coloquei no quarto tracinho, que é justamente onde vai a metade do meu bolo, dos dois lados. E aqui eu olho, está justamente na metade. E pra passar o nivelador, é só ir arredando de um lado pro outro, dá segura aqui em cima do bolo com a mão para facilitar e você vem aqui fazendo esse movimento. Chega no final, aí você dá uma chegadinha aqui para cortar direitinho, ok? Fazendo os 2 bolos para vocês verem. Então aqui eu já tenho a minha forma, nela eu coloquei plástico e aí aqui dentro eu vou colocar o fundo do meu bolo, primeira parte. Então aqui eu tenho um disco, lembrando que eu tenho 4 discos ao todo para montar esse bolo. Ao colocar o fundo, eu vou molhar com a minha calda. Essa calda é de leite com leite condensado, é a que eu uso nos meus bolos. Então eu venho aqui molhando o meu bolo. Quando o recheio é de morango, eu molho um pouco menos, porque o morango ele vai soltar água. Então eu molho um pouquinho menos, porque depois ele já vai ficar mais molhadinho mesmo com o restante do morango que vai entrar. Então aqui já umedeci a minha massa. Só uma observação, eu estou aqui fazendo com vocês sem touca, sem máscara, porque o bolo vai ser consumido aqui em casa. Se fosse profissionalmente, teria que usar touca, máscara e as luvas, porque para um cliente você tem que ter todos os cuidados de higiene que precisa, ok? Então aqui eu molhei, tá molhado a minha massa, está umedecida. Eu vou fazer uma barreira na lateral do meu bolo aqui, para que quando eu colocar o morango não venha ultrapassar e ficar difícil depois na hora de decorar. Então eu venho aqui, eu tô usando o saco de confeitar, eu já mostrei no outro vídeo, e eu tô usando aqui o bico 1A da Wilton para facilitar. Mas se você não tiver o bico, é só você fazer a abertura de um dedo, mais ou menos. Corta aqui com a tesoura com a abertura de mais ou menos um dedo e recheia do mesmo jeito, ok? Então vamos lá. Esse meu recheio aqui é recheio de ninho. Tem receita dele aqui no canal, né, amor? Tem. Então você você pode clicar e acessar que é o recheio de ninho. Então eu já fiz aqui a barreira, ok? Pra vir agora com os morangos frescos. Gente, esse recheio de ninho com morango é o mais pedido aqui na doceria, né, amor? Também é o mais pedido e o mais
Gostoso, eu acho. Luciano ama. E eu tô mostrando pra vocês o jeitinho que eu faço aqui, ó. O jeito que eu faço e dá super certo, ok? Nunca tive problema com esse recheio, muito elogio, né? Então eu tô mostrando pra vocês aquilo que dá certo. Aqui eu tenho os morangos somente picados. Eu não tirei o soro, igual o pessoal às vezes coloca, né? Uma colher de açúcar e deixa lá na peneira pra sair um pouco da água. Eu não fiz isso. Eu só deixei aqui, só piquei e coloquei aqui no potinho. E é assim que eu faço. Mas se você ficar com receio e quiser lá deixar sair um pouco da água, é colocar uma colher de açúcar nele picado, deixar na peneira que vai escorrendo. Mas eu não faço assim, tá bom? Então aqui, olha, eu estou colocando agora os morangos. Vou colocar uma quantidade bacana porque morango é tudo de bom. Prontinho. Agora eu venho com o recheio de ninho e venho do meio pra lateral, olha só. Pressionando em cima dos meus morangos com delicadeza e vou fazendo isso. E aí você pode perguntar, Rebeca, por que você não utiliza geleia de morango? Por que você utiliza os morangos frescos? Na verdade, porque eu comecei a trabalhar com os morangos frescos na opção de recheio. E aí o pessoal gostou demais dos morangos frescos e eu acabei ficando sem jeito de mudar pra geleia. Mas eu gosto muito do recheio com a geleia de morango também. Outro dia eu fiz aqui pra casa e achei sensacional, é muito bom também. Mas meus clientes pedem muito assim e eu acabo atendendo os meus clientes dessa forma porque eles gostam muito. Depois de colocar o recheio, aí você vem com a colher e dá uma nivelada. Então vem de maneira delicada e faz isso aqui para nivelar seu recheio e ficar uniforme em todas as partes. Agora eu venho com a minha segunda camada do bolo, meu segundo disco. É o lado de cima, olha aqui. Até saiu um pouquinho como é que chama isso aqui? A casca? Não é uma casca, é aquela capinha de açúcar. E aí eu vou colocar assim, desse jeito. Então o meio fica pra cima. Ok? Coloquei, ajeito aqui o meu plástico, que ele pode ter ido lá pra baixo como foi. Ajeitou bonitinho? Ajeita aqui um pouquinho o meu bolo. Não aperta demais não, só dá uma ajeitadinha. E agora eu venho molhando com a minha calda novamente. Então eu molho com a minha calda. Lembrando que esse bolo eu não posso molhar demais, porque o morango vai soltar água. Então ele vai ficar mais molhadinho depois. E agora eu repito o processo que eu fiz antes. Eu faço a barreira com creme de ninho, depois venho com o morango fresco, depois o recheio. Agora eu já estou no meu segundo bolo, que é a terceira camada. Então pega a metade, que é a parte de cima novamente, e coloco com o meio pra cima. E repito o mesmo processo dos outros. Molho a minha calda, lembrando da quantidade para não ser demais por causa do morango que solta água. E faço o mesmo processo. Esse bolo, ele não pode ser montado com muito tempo de antecedência. Por exemplo, quando eu faço bolo de andar, eu monto até com 24 horas de antecedência para ter bastante estrutura. Esse bolo ele não pode, porque o morango, como ele solta água, então ele é um bolo mais sensível. Então, por exemplo, quando tem esse bolo para entregar às 14 horas, eu monto ele no dia anterior lá para as 10 horas da noite. Então, quanto mais tempo você esperar para montar, melhor, ok? Então, monta com as 6 ou 8 horas antes de você decorar seu bolo. Então, aqui é a nossa última camada de bolo, que é o fundo. A gente coloca, acerta. Esse bolo de morango com recheio de morango, ele fica um pouco mais alto mesmo, vocês estão conseguindo perceber, né? Ele vai dar aqui uns 12 centímetros de altura, geralmente os meus bolos têm 10 centímetros. Então aqui eu vou molhar mais um pouco.
aqui agora eu vou ensinar aquele macete do outro vídeo, que é da montagem, tá? Não sei se eu falei no outro vídeo, é que eu tô usando o prato da Becky, que ele é muito lindo, olha, cheio de ondinhas. E aí eu não sei se eu falei no outro vídeo, mas eu gosto de colocar aqui um pouco de recheio no fundo pra o bolo ficar preso aqui. Então no transporte, se a pessoa for levar de um lugar para o outro, se o cliente for levar ou você mesmo fizer o bolo e tiver que transportar, o recheio ajuda aqui, vai fazer uma colinha e ajuda a não balançar seu bolo, ok? Então aqui eu pego o prato, coloco aqui, ele é um prato de MDF, e aí eu venho com o bolo e viro. Vou ajeitar aqui direitinho. Aí aqui eu vejo, tá centralizado, ao redor como tá direitinho, tá tudo certo. Eu retiro a minha forma de alumínio. As camadas já ficam lindas, né? E eu venho aqui agora com acetato, envolvendo esse meu bolo. Eu envolvo ele com acetato, dou uma apertadinha. Então antes disso, ver se eu pasto tudo certinho, bonitinho. Tá certinho? Dá uma apertadinha. Não aperte muito, é só mesmo para você conseguir deixar seu bolo retinho. Deu uma apertadinha, prende aqui com fita adesiva. Tá aqui a fita, eu vou prender. Então aqui já colocamos 2 pedacinhos de fita adesiva para prender. E aí você vem dar uma leve pressionada aqui no seu bolo, só para ajeitar mesmo. Ajeitou, viu que tá retinho, certinho, geladeira. Então geladeira por 6 a 8 horas, pelo menos, para você ter o seu bolo estruturado e conseguir trabalhar com ele, ok? Então essa é a aula de hoje, foi um pouquinho demorado o vídeo, né, amor? É. Mas eu acredito que Vai ajudar muita gente. E isso é importante para ajudar o pessoal que está interessado nessa área de confeitaria. Eu tô fazendo questão de montar tudo com vocês falando, para que vocês vejam passo a passo. Esse bolo aqui nós vamos cortar com os seguidores depois, né, amor? Para eles verem por dentro. Então o próximo vídeo vai ser a decoração desse bolo e no final a gente vai cortar para que vocês possam ver como que ele ficou por dentro, tá bom? Então a gente fez com muito carinho para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô gostando muito do retorno de vocês. Tô lendo todos os comentários, procurando responder a todos. E muito obrigada por estarem gostando, tá bom? Tchau, espero que vocês tenham gostado, já falei. Se você gostou, compartilhe com todo mundo para que mais pessoas sejam ajudadas, né, amor? Tem um botão curtir lá para mais pessoas chegar a mais pessoas, né? Isso, quanto mais você clica no curtir, aí a mais pessoas são alcançadas. Isso é muito bacana, ok? Então é a aula de hoje. Tchauzinho, Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser.